Cansado de pagar a conta alta de energia elétrica? Energia solar é uma excelente forma de economizar dinheiro, podendo gerar uma economia de até 95% na conta de luz. Aproveite as condições que a Sol Green traz para você economizar sem afetar o conforto e qualidade de vida de sua família. Sol Green, energia solar com experiência e qualificação. 55-3196-0352 em Panambi. Acesse www.solgreen.com.br. 2022 é o ano para investir em energia solar. Isso aí, né, Marga? O ano para investir. E para debater esse assunto, nós estamos hoje com Augusto Amaral, sócio da Sol Green Energia, e vamos conversar sobre esse assunto. Augusto, bem-vindo ao programa É do Campo, é um prazer estar aqui contigo e vamos começar justamente por aí. Por que 2022 é o ano para investir em energia solar? Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade da gente vir falar um pouquinho sobre o nosso setor de atuação da nossa empresa. A energia solar sempre é um bom investimento, sempre foi, desde o início. E vai ser em 2022, a gente espera que ainda continue por muito tempo sendo um bom investimento financeiro, sem falar aqui nas benefícios ambientais e tudo mais. Mas o mercado tem falado muito a respeito da energia solar em 2022, porque a gente teve uma mudança nas regras que tratam da energia solar, da geração distribuída, como a gente chama, né, onde se encaixa uma grande parte dos projetos de energia solar residenciais, comerciais, industriais. E uma das questões que mudou mais específico foi a questão da valoração dos créditos de energia. Quem gera a sua energia, ele adquire créditos de energia junto à concessionária, e a valoração desse crédito, quanto que tu gera e quanto que tu ganha de crédito, essa regra vai mudar. Então, por isso que se diz que esse ano ainda a gente vai manter a regra atual de valoração, e que é um pouco mais vantajosa que a próxima regra, né? Então, por isso que a gente tem comentado e o mercado tem enxergado isso como esse ano ainda a oportunidade de investir de uma forma mais rentável do que será nos próximos anos. Exato. E justamente isso, essa mudança, né, está sendo discutida no Brasil já há um bom tempo. E para você que está nos escutando, então, no dia 7 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei 14.300, que estabelece o marco legal da geração própria. E é isso que está vindo com novas mudanças, garantindo essa valoração durante 12 meses. Então, em 7 de janeiro de 2023, serão outras regras. Isso. E é isso que nós vamos ver agora. O que mudou? O que podemos esperar dessa lei? Certo. A lei publicada em 7 de janeiro deste ano, ela traz várias mudanças, muitas delas já entraram em vigor, outras que depende aí de um período de adequação das concessionárias. As concessionárias têm até 180 dias, né, 6 meses para adequar os seus procedimentos. Então, 180 dias vai dar agora no meio do ano. E essa questão principal da valoração dos créditos, a lei trouxe uma vacância aí de 12 meses. Então, quem entrar com um projeto de energia solar, de geração distribuída, seja solar ou não, né, aqui o nosso foco é energia solar, até 12 meses após a publicação da lei, vai manter a valoração dos créditos na regra atual, com uma garantia de manter essa regra até 2045. Então, por isso que a gente, voltando à pergunta anterior, fala que 2022 é o ano da energia solar. Ah, mas em 2023 vai ficar inviável? Não, não vai ficar inviável. No ponto específico da valoração dos créditos, ela vai deixar de ser tão viável quanto é hoje, né? Essa regra atualmente é assim: tu gera 100% do excedente de energia que tu gera, o consumidor acumula de crédito, tá? Então, se me sobrou no mês 500 kWh de geração,
eu tenho crédito de 500 kWh e eu vou ganhar o equivalente a isso em reais na conta de luz quando eu precisar dessa energia. A partir de 2023, essa regra muda um pouco. Ela começa meio escalonada, né? Para quem entrar, né, na geração distribuída a partir de 7 de janeiro de 2023, essa valoração dos créditos vai mudar. E ela é bastante complexa, assim, como é que vai ser, mas, assim, de forma resumida, ela vai ser em degraus. E dependendo também do porte de projeto que se vai ter, essa regra se encaixa de uma forma diferente. Mas, assim, para 90% dos projetos aí que nós estamos falando de residenciais, comerciais, industriais ou até agro, né, no segmento do agro, de porte pequeno ou médio, ela vai começar aí com um impacto de 4% de perda de rentabilidade no início, chegando lá no final dessa escadinha, talvez aí de 20% a 25% do que se tem hoje a menos de rentabilidade, né? Então, como atualmente os sistemas são bastante rentáveis, eles vão continuar rentáveis, vai ser um investimento que ainda vai valer muito a pena, porém, nesse quesito específico, vai valer menos a pena, um pouco, né? Então, por isso que quem tem a intenção, quem precisa, quem está pensando futuramente a investir em energia solar, a gente acredita que é o ano de pensar seriamente nisso agora, né? Não quer dizer que vai deixar, então, de ser vantajoso, mas que agora, nesse momento, nós temos mais vantagens, né? Eu sempre digo que o investimento em energia solar, além de ser sustentável, é uma necessidade real, né, no nosso mundo. Então, a pessoa que está pensando em fazer esse investimento é um bom momento. E te pergunto, Augusto, nessa questão de quem já tem. Então, tem os seus direitos garantidos até 2045. Para esses, não muda nada, então, até lá. Ele está garantido e todo o seu sistema vai continuar funcionando da mesma forma hoje na questão da valorização dos créditos, né? Sim. Essa lei, que é conhecida como Marco Legal da Geração Distribuída, ela foi comemorada no setor, tanto por empresas que prestam o serviço ou fornecedoras de equipamentos ou pelos usuários, porque ela traz algumas mudanças que são vantajosas para todo mundo. Não é só a mudança nos créditos que, a princípio, ela é menos vantajosa. E uma das principais vantagens foi a segurança jurídica, porque anteriormente a essa lei, o setor era regido por normas regulamentativas da ANEEL. E então havia sempre o temor, a promessa de que essas regras iriam mudar. E como não é uma lei, a gente fica meio sem ter certeza quem é que vai dizer que regras serão essas, quem vai revisar, ou com que interesses isso vai acontecer, porque a ANEEL são geridas por cargos políticos, né? Exato. Quais são as mudanças que vão ocorrer, isso, né? E havia, lá no início, quando começou a ser discutido essas mudanças, havia, inclusive, no início a ANEEL tinha dito que não iria... quem já tinha os sistemas de energia solar ou geração distribuída teria seus direitos garantidos, mas em algum momento ela mudou de ideia, não sabe por quê, e chegou a falar então que as regras mudariam inclusive para quem já estaria conectado. Por isso que então essa segurança jurídica, porque agora nós temos uma normativa com base em lei, né? Em legislação aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente. Então a gente tem essa segurança jurídica, e uma das principais é que quem já está com o sistema conectado tem as suas regras com relação à valoração dos créditos garantidas até 2045, não só quem já está conectado, ou para quem conectar até 6 de janeiro de 2023. Na realidade, não é nem para quem conectar. A legislação traz a informação de que, para quem fizer a solicitação de acesso, que traduzindo é a apresentação dos projetos junto à concessionária, nesse momento trava. Então, quem fizer a solicitação de acesso até dia 6 de janeiro de 2023
fica com as regras atuais de valoração de créditos. Mas essa legislação ela trouxe outras mudanças que têm outras vantagens, que pode ser essas vantagens usufruídas por quem já está conectado. Por exemplo, atualmente a distribuição de crédito, por exemplo, quem tem uma geração de energia, se a pessoa tem mais de uma unidade consumidora no mesmo CNPJ ou no mesmo CPF, na mesma concessionária de energia, ela pode transferir créditos para essas unidades consumidoras e, pulou uma tilápia. E uma vez esses créditos transferidos para aquela unidade, tu não pode remanejar esses créditos. Depois que tu transferiu para aquela unidade, aquele crédito está lá e tu tem que usar naquela unidade, a menos que aquela unidade seja encerrada. Nesse caso, poderia, então, transferir para outra unidade. Com essa nova lei, que já está valendo, essa nova regra já está valendo, eu posso remanejar os créditos da unidade consumidora conforme eu quiser. Além de definir outras formas de divisão de créditos que aí é um assunto bem mais técnico, talvez a gente precise mais tempo para conversar. Mas traz mais liberdade, traz então. mais liberdade na transferência de crédito e os usuários existentes já podem se fazer dessas vantagens, né? Muito interessante isso. Essa questão, então, da segurança jurídica, eu acredito que é um dos pontos mais fortes em todo esse debate, falando sobre o marco legal, então, da geração própria. E acredito que você que está em casa nos acompanhando, que está pensando nessa possibilidade, tem, então, a vantagem maior agora da valoração dos créditos, que resguarda até 6 de janeiro de 2023, mas ainda assim continua sendo vantajoso porque traz todas essas alterações de segurança e também de transferência de créditos, né? Entre outras, né? A lei é bastante extensa e a gente precisaria passar um dia aqui tratando de todas as alterações que tiveram, né? Mas, enfim, basicamente as principais, assim, é o que a gente acabou de comentar. Marga, não sei, eu tô vendo que ela tá ali do ladinho, sabe? Não sabe se pergunta. Eu tô louca aqui para falar, gente. Nem gosto de falar quase. Seja bem-vindo, então, né, Augusto, o nosso bate-papo, ao nosso programa. E, na verdade, eu acho que a gente acompanhou muito este ano essa questão da crise hídrica. E me parece que a gente reafirmou a importância das energias alternativas. E aí que entra a grande questão da energia solar, né? Mas vocês já estão trabalhando nisso desde 2017, que começou a empresa. Como que vocês, enquanto engenheiros, né, conseguiram ter essa visão de futuro, que para nós parecia uma coisa muito remota, muito distante, né? E hoje está aqui, chegando na nossa casa, a gente produzindo a nossa própria energia a partir do sol. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, a legislação que tornou viável a energia solar no Brasil, a geração distribuída como um todo, que ela abrange não só a solar, né? A geração eólica, enfim, biomassa, qualquer tipo de geração, biodiesel também, isso se enquadra na geração distribuída. E a primeira resolução normativa que a ANEEL lançou para viabilizar esses processos foi em 2012. Em 2015, ela revisou essas resoluções, o que tornou ainda mais viável. A partir de 2015 é que começou, de fato, no Brasil, a acontecer a geração distribuída. E a gente, como profissional do setor, começou, né, a avaliar as possibilidades. No início era muito caro ainda, né? A gente tinha, lá em 2017, quando a gente começou, a gente tinha para sistemas residenciais aí, um payback, aí, né, um tempo de retorno de investimento de 6, 7 anos. E ano passado, ano retrasado, a gente chegou a ter sistemas aí de 3, 4 anos de payback, né? Com um sistema que vai te operar aí durante 20, 25 anos, pelo menos, né? Então a gente começou a enxergar, além de uma oportunidade de negócio, o interessante da geração distribuída, que justamente vem ao encontro da questão da escassez hídrica,
é que ela é, como o próprio nome diz, distribuída. Então, ela, além de ser uma fonte da solar, especificamente, né, que está aí todo dia, às vezes menos, às vezes mais, mas está aí, né, não depende do ciclo de chuvas, como é a maior parte da nossa matriz energética no país, ela está perto da carga, né? Então, por isso que é distribuída, porque ela está distribuída, né, pelo território nacional e perto da carga, o que alivia as redes de distribuição, de transmissão e tudo mais. Então, a gente enxergando essas vantagens e o sistema, os preços começando a ficarem mais viáveis, conforme a demanda foi aumentando, a gente começou a ter mais players no mercado, mais distribuidores, mais importadores, e acabou que, pelo volume de negócios, os sistemas começaram a ficar mais viáveis, então a gente decidiu entrar nesse negócio no ano de 2017. Vida longa a Sol Green Energia, que faz aí um grande trabalho. E puxando agora, Augusto, para o agronegócio. O investimento em energia solar traz um ganho de produtividade também para o nosso produtor, porque além da questão da redução da conta de energia, quais são os benefícios que o produtor pode ter ao instalar na sua propriedade um sistema fotovoltaico? Bem, o setor do agronegócio, ele não, na maioria da grande parte das vantagens, ele é com as mesmas vantagens que qualquer outro usuário teria, né? A gente considera aí, a gente tem dois sistemas que a gente chama de sistema on-grid, que são sistemas conectados na rede, e o off-grid, que são os que não têm link com a rede, precisam de baterias e tudo mais. Então, nesse sistema on-grid, ele serve para qualquer tipo de carga. Se o cliente tem lá no agronegócio, desde a resfriação do leite, carnes, enfim, irrigação, bombeamento de água, tudo isso acaba conseguindo economizar energia, né? Economizar reais no pagamento da energia. E tem outro ramo muito forte para o agronegócio, que aí sim ele é muito específico, devido às grandes distâncias e nem sempre é viável tu levar um ponto de alimentação de energia elétrica para cada local que tu precisa, por exemplo, um bombeamento, para um local de monitoramento, para um portão eletrônico, que às vezes está longe da sede da fazenda, ou às vezes nem sede tem, né? Mas tu quer ter um portão eletrônico. A gente tem as opções de off-grid, que chama, que então tu consegue alimentar uma carga dessa sem precisar da rede. Então, com um sistema de baterias, tu consegue, sei lá, botar um portão eletrônico, uma câmera de vigilância. Existem os sistemas de bombeamento de água, off-grid, que são sistemas que nem baterias usam. É um sistema que tu consegue bombear água durante o dia, né? Enquanto tem sol, tu bombeia a água, quando não tem sol, não bombeia. E é muito usado para bombeamento de água, por exemplo, para um local onde o gado vai chegar para beber, ou até para levar água para o reservatório, onde vai ser feito o bombeamento de uma irrigação, de um pivô. Então, o agro tem assim, uma ampla gama de aplicabilidades da energia solar, tanto da on-grid e principalmente da off-grid, né, para esses pontos onde as propriedades não têm um ponto de energia e ficaria muito caro levar, sei lá, 2, 3, 4, 10 quilômetros, puxar uma rede elétrica para alimentar uma carga não tão assim, vital, né, para o negócio, mas que seria mais prático de ser usado. Então, tudo isso a gente tem no nosso portfólio, a gente pode apresentar essas soluções para os clientes. E tem uma questão no agro, nas propriedades rurais, que eu acho que é importante de falar. A energia elétrica para unidades rurais, ela tem um subsídio do governo federal, por isso que ela é mais barata, a energia solar, a energia contratada da concessionária, ela é mais barata no rural do que na cidade. Em 2018 teve um decreto, ainda no governo do presidente Temer, que ela definiu que esse subsídio ia ser retirado aos poucos. Então, se tudo acontecer como está previsto no decreto, agora, ao final de 2022, a energia paga no rural vai se igualar à
a energia paga na cidade. É claro que existem alguns movimentos para conseguir derrubar esse decreto ou pelo menos prolongar por mais tempo esse subsídio. Pode ser que aconteça, mas se acontecer o que está previsto no decreto de 2018, ao final de 2022 a energia do campo vai ficar o mesmo preço da cidade. Então, mais uma vez, a energia solar acaba ficando ainda mais viável, porque Exato. E quanto até mais caro é o quilowatt-hora do usuário, mais viável fica a implantação de um sistema de energia solar. Até mesmo se cai essa questão do subsídio, mesmo fazendo depois de 2023, que também então vai diminuir a questão da valorização do crédito, também ainda é mais vantajoso. Sim, se tu comparar com a energia de hoje, que o rural paga, e essa energia que ele pagaria ao final do ano, fazer em 2023, 2024 e 2025 será mais vantajoso ainda. Exato, bem interessante isso. Então, você, produtor rural, que está pensando em investir em energia solar, é o momento de reavaliar e de buscar essa alternativa. Marga, tu tem alguma questão que gostaria de abordar também voltada para o agro? Quando você falava nessa questão da economia, da viabilidade rural, eu gostaria que você, de repente, nos colocasse, existe um estudo sobre viabilidade em percentuais de redução da conta quando eu tenho com a concessionária elétrica e quando eu tenho com a solar, porque eu tenho várias pessoas conhecidas, inclusive da área rural, que diminuíram assim em 90% o custo com energia elétrica. A viabilidade, o percentual que se consegue economizar com a implantação de um projeto de energia solar, ela varia de projeto para projeto, porque depende do tipo de contrato que o cliente tem, que o usuário tem com a concessionária, e depende também do preço que ele paga por essa energia, né? Depende também, não só por ser rural, mas assim da região, da concessionária, isso muda. Cada proposta técnica comercial que a gente apresenta junto uma viabilidade específica para aquele projeto. Mas a gente tem clientes de uso rural, por exemplo, em aviários, que consegue chegar a 95% de economia, né? Então, esse é o limite. Assim, né? A gente consegue chegar a esse nível de economia na conta de luz, que muitas vezes é uma conta bem alta comparada com a despesa fixa que o produtor rural tem. A energia elétrica sempre é uma das mais altas. Então, tu tirar uma conta grande que tu tem, economizar 95% dela é bastante. Claro que tem outros projetos que tu consegue menos, mas já 50% já é um bom investimento, né? Claro que depende de quanto, em reais, quanto é esse 50%. Mas tudo depende, então, do contrato, do tipo de contrato que o cliente tem e quanto que ele paga no quilowatt-hora para a concessionária, para a gente chegar nesse valor de quanto consegue economizar, né? Mas é importante dizer que em cada proposta que a gente faz um estudo de viabilidade financeira para cada projeto específico. E está tendo uma crescente de investimento na área do agro. Você que está acompanhando, o produtor está voltando a olhar para essa questão? Sim. Na verdade, o produtor rural sempre teve, há muitos anos, que vem procurando essa alternativa. Há muitos anos que o produtor rural procura também as aplicações off-grid, justamente para esses casos de pontos mais distantes da instalação. E por causa de todo esse cenário que a gente falou até agora, essa procura do agro tem sido bem maior. E acredito que até o final do ano vai ter bastante aumento nessa procura. E também acredito que essa procura não vai parar em 2023, 2024, 2025. A tendência é que, apesar das regras mudando, a gente consiga continuar avançando aí na energia solar como um todo, principalmente no rural. Eu li um documento da Associação Brasileira de Energia Solar, a ABSolar, que a gente tem cadastrado no Brasil mais de 60 mil propriedades rurais que já têm o sistema de energia solar on-grid, né, que é aquele conectado com a rede.
E imagina, 60 mil é um número grande, mas se tu pegar pela quantidade ainda que não tem, né, é um mercado bastante amplo, por isso que a gente prevê ainda uma procura ainda maior daqui para frente, se Deus quiser. Essa questão da energia solar no rural, ela com certeza tem um amplo mercado ainda. E como eu relatava, eu acompanho alguns casos de amigos, inclusive da nossa propriedade lá no interior, em que a gente fez um cálculo sobre essa questão da viabilidade e procuramos um financiamento agrícola. E no nosso cálculo, né, em pouco tempo, a gente paga o financiamento com o valor que a gente economiza na conta de energia. Então, Augusto, também gostaria que você falasse um pouco sobre essas possibilidades de financiamento. A gente tem muitos bancos se atentando para isso, inclusive fazendo campanhas exclusivas para essa linha, que existe muito dinheiro para investir em energia solar. Exatamente. Os bancos eles têm feito propaganda, têm buscado, estão correndo atrás de usuários que queiram implementar energia solar e através de financiamento, porque a ideia é essa. Se tu não pode ou não quer desembolsar o dinheiro, né, de uma vez só, tu consegue buscar um financiamento com uma parcela tal que mais ou menos equivale à parcela que tu deixaria de pagar da conta de luz. Essa que é a ideia. Então, os bancos, todos eles, de uma forma geral, têm alguns com juro menor, juro maior. Depende muito também da relação que o cliente tem com os bancos, né? Tem bancos que têm uma regra geral para todo mundo, tem bancos que depende de cliente para cliente. E no agronegócio ainda a gente tem os financiamentos específicos para o agro, né? Que muitos deles são financiados pelo BNDES, com juros bem menores do que os normais. Claro que muitas vezes aí tem uma certa seletividade a respeito do equipamento a ser usado, que tem que ter um índice mínimo de nacionalização. Daí entra uma questão de preço também, né? Que aí o cliente tem que avaliar o que vale a pena, mas existe uma ampla gama de produtos de financiamento que atende às mais variadas necessidades de cliente e aplicações para a energia solar. Tenho mais uma pergunta, Ana. Aproveita. Para quem está nos assistindo em casa agora, Augusto, e daqui a pouco pensa, não, a minha propriedade é muito pequena, não é viável, eu não tenho condições de colocar um sistema de energia solar. O que você tem para orientar, ou como você pode orientar este produtor, do menor ao maior, em relação a esses investimentos? O que eu tenho para dizer, basicamente, a respeito disso, é que a energia solar ela é viável para qualquer porte de projeto, né? A gente tem projetos, tanto rurais como, né, da cidade, residenciais na cidade, com 4, 5 módulos instalados no telhado. E a gente tem, ao mesmo tempo, a gente está acabando de concluir aí, o que vai ser a maior usina fotovoltaica do Rio Grande do Sul, com 5.632 módulos, aí quase 4 hectares de área ocupada. Então, ela é viável para todo porte de projeto. Claro que cada projeto vai ter as suas particularidades, os seus equipamentos, a sua viabilidade, mas se para aquela residência, seja cidade ou rural, que gaste lá os seus R$200, R$300, e o cliente gostaria de economizar esses R$200, R$300, é viável. Talvez um pouco menos viável que outros projetos maiores, mas ainda é viável. E tem uma questão especificamente a respeito do uso residencial, que eu sempre gosto de falar. Não é só uma questão de economia de dinheiro financeira. Tem uma questão também de conforto, né? Porque a gente normalmente tem lá o seu ar-condicionado, o seu equipamento elétrico, o seu forno elétrico, que a gente acaba usando menos para depois não ter um susto na conta de luz no final do mês, né? E com a energia solar a gente acaba... Tu consegue usar melhor teus equipamentos. A gente teve agora no verão uma onda de calor muito forte, né? Que quem, sei lá, tem 2, 3 ar-condicionado em casa e usou isso quando quis, tem uma conta de R$1.000. E quem tinha energia solar usou a mesma quantidade e gastou 150, né?
Então, não é só a questão financeira que eu acho que deve entrar na conta também, né? Então, o conforto da tua residência, de tu usar o que tu quer, na hora que tu quer, sem te preocupar com a conta no final do mês, também deve ser levado em conta na hora da decisão de buscar um projeto desses ou não, né? Traz conforto, né? Conforto e tranquilidade ao deitar a cabeça no travesseiro. Exato, e eu acho que além disso tem toda essa questão sustentável, que a gente está contribuindo com o planeta, com as nossas futuras gerações. Então, acho que acaba aliando a questão da economia, da sustentabilidade, do conforto, tem vários benefícios neste contexto. Sim, isso vem ao encontro que nós estamos falando da escassez hídrica, né? Porque a nossa matriz energética ela é grande parte hídrica. Então, a geração hídrica ela também é considerada uma energia renovável, né? Porque ela depende dos ciclos da chuva. Ela é uma geração limpa porque ela não emite poluentes nem nada. Ela tem um impacto só na hora da construção, né? Que muitas vezes não é um impacto pequeno, mas ao longo da vida útil de uma usina hidrelétrica ela não tem um impacto ambiental tão grande, né, quanto tem uma termoelétrica, que é o que entrou, que começou, que foi colocado em operação agora na época da escassez hídrica. Por isso que a nossa conta ficou mais cara, porque a gente paga para uma geração de energia mais cara, que é normalmente a carvão ou coisa do tipo, né? E muito mais poluente. Então, com certeza a geração distribuída impactou na necessidade de um menor uso dessa geração suja, vamos dizer assim, né, que era das termoelétricas. E quanto mais geração distribuída a gente tiver, menos a gente vai precisar acionar as termoelétricas, mais barato vai ficar a conta de luz de todo mundo e menos poluição no meio ambiente a gente vai emitir. Essa obra, fugindo agora para uma outra linha, essa obra que vocês vão entregar, né? Ela é a maior obra já realizada da Sol Green no momento? Sim, a nossa maior obra. A gente já fez algumas usinas de grande porte, como de 1 mega, 2 megas, megawatt, né, que a gente chama. Mas essa é a maior que a gente já fez, que é uma de 3,3 megawatt pico, para uma concessionária de energia. Então também as concessionárias estão também buscando gerar a sua energia para vender ela através da energia solar, porque então de fato é um bom investimento. Então a gente está fazendo essa usina para a Creluz, ali em Cerro Grande. São 5.632 módulos, como eu disse, numa área de quase 4 hectares ocupada. E ela atualmente é a maior usina solar do Rio Grande do Sul. A gente tem uma outra usina que está em fase de construção, eu não sei precisar quando que ela vai entrar em operação, que ela vai ser maior que essa. Então, no pior dos casos, essa usina será a segunda maior do estado. E então a gente também tem um grande orgulho de dizer que a gente tem capacidade técnica de trabalhar em projetos desse porte para uma concessionária de energia que é um cliente tecnicamente bastante exigente, porque são profissionais, engenheiros e tal, que estão lá fiscalizando todo o serviço e especificando o que tem que ser feito. E a gente também tem o orgulho de dizer que a gente traz essa qualificação técnica para as residências, para o projetinho de 3, 4 módulos, ou para um comércio, ou para um supermercado, para uma indústria e também para o agro. Não importa o tamanho. Não importa o tamanho. Sol Green vai estar sempre à disposição. Marga, tu gostaria de fazer mais alguma complementação? Só quero comentar essa questão da expansão, né, e da qualificação da Sol Green nos seus serviços prestados para Panambi e região, que eu fiquei muito feliz em ver a sede nova de vocês, né? Eu sempre acompanhava vocês ali na entrada principal da Kepler, né? E fiquei muito feliz com a expansão. Isso prova a qualidade do trabalho de vocês e comprova também o crescimento, né, da adesão da energia solar na nossa região, no Rio Grande do Sul, enfim, no Brasil. Eu acho que estamos aí no caminho realmente da sustentabilidade. Uma grande empresa com poucos anos de atuação, né? Augusto, nós queremos muito agradecer aí a tua presença.
de estar conosco nessa manhã, poder trazer essa informação para o nosso produtor rural, para quem também não é produtor rural e está nos escutando, né, está nos acompanhando pela rádio. Então, agradecer essa disponibilidade e desejar muito trabalho para vocês, que continue crescendo, que estamos acompanhando. Beleza, a gente que agradece a oportunidade de vir falar aí com a audiência de vocês e telespectadores de vocês. E a gente fica à disposição tanto de vocês quanto de quem tiver interesse em saber mais informações, tirar dúvidas. A gente está à disposição, a gente tem as nossas redes sociais, tem e-mails, telefones. Se procurar nosso site solgreen.com.br ou @solgreenenergia no Facebook ou no Instagram, tem os nossos contatos, a gente está à disposição para qualquer projeto, seja o residencial de 5 placas até a usina de 3,3 mega ou maior, a gente está à disposição. Isso aí, Augusto, muito obrigada pela tua participação e eu já estou sentindo aquele cheirinho que vem lá da cozinha agora, né? Um peixe super especial aí que a Ju está preparando. Continue conosco e agora acompanhe o nosso bloco de comerciais.